Olá, tudo bem? Vamos falar de LGPD novamente, Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje nós estamos aqui em mais uma live, mantendo a frequência hoje, diferente, uma terça-feira. Eu e Vanderlei Mendes para falar de política de privacidade com vocês. Me dá só um momentinho que o Vanderlei está entrando. Vamos ver. Boa noite, Oi, Vanderlei, boa noite, tudo bem? boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rosana. Boa noite, Demétrio. Boa noite, Gilmara. Pessoal que está entrando aí para nos acompanhar. Boa noite, Clécia. Tá certo, mudamos o dia, resolvemos anteceder um. Hoje está diferente, né? Hoje é uma terça-feira, né, Vanderlei? E Exatamente. nós vamos trazer aqui um tema, né, Vanderlei, que é a política de privacidade, porque, assim, é interessante que sempre que falamos em adequação ou implementação, como muitos gostam de falar, né, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é que as pessoas pensam que lei geral, adequação é política de privacidade, né? Isso é interessante. Boa noite por Orlando, né? Boa noite, Orlando, Flávia Pinheiro, olá. Então, assim, é interessante, né, que todo mundo associa que adequação é privacidade, é política de privacidade. E não é isso, né, Vanderlei? exatamente. É, vamos dizer que a confusão ela se dá pelo fato de que a internet é responsável hoje por muitas das coisas que nos acontecem. Então, quando a GDPR começou lá na Europa, aí vem o caso de Google, Facebook, aquela coisa toda, começou a ter aquela chuva de um botãozinho pulando na tela, que a gente chama de botão de cookie. Aí aquele negócio pulando na tela e falando assim, aceita, aceita, aceita. Se você está navegando, você aceita. Se você quiser continuar navegando, você aceita. E aí vinha escrito em letrinha miúda, né? Clique para ver nossa política de privacidade. E isso foi ficando na cabeça das pessoas. Política de privacidade, botão de ok, botão de aceite. Mas não quer dizer que aquilo está exatamente certo. Tem o certo, mas tem o errado. Correto, doutora Crini? Isso mesmo. O que ocorreu é que como nós sabemos, nós, estudiosos da lei, sabemos que a LGPD, ela foi inspirada, na verdade, mas não é copiada da GDPR, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. Então, assim, ela foi inspirada, né? Seria a lei Exato. mais próxima à nossa. Só que, como tudo que é novo e chega rapidinho e tem que fazer funcionar, o que aconteceu? Os cursos, né? Todos os cursos que vieram para o Brasil foram todos cursos com certificações internacionais. E todos voltados para onde? Para a GDPR, para a lei europeia, né? Então, assim, o que acontece? Então, como foram se copiando a GDPR, foi copiando a questão do cookie, o botãozinho de cookie, que todo mundo que entrava no site não sabia, mas dava ok no cookie, porque queria navegar, né? Exato. E também a questão da política de privacidade. Hoje em dia, quando a gente está vendo bastante ainda, né, Vanderlei? Mas assim, no início era bem mais frequente, né? A gente Isso. entrar no site e ver só política de privacidade lá de qualquer jeito, né? Oi, Lícia. O que acontece muito é que, uma vez que a LGPD entrou em vigor no Brasil, então, assim, primeiro ela foi publicada em 2018, mas demorou 2 anos para ela poder entrar, então ela entrou em 2020, e nesse percurso começou-se a ter os cursos nacionais, começou-se a analisar a LGPD à luz da lei. Aí veio também, surgiu a ANPD, que é o órgão, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que começou a trazer normativas, resoluções, guias, para poder conseguir dizer para nós, consultores de POs, como fazer determinadas coisas. E aí surgiu até uma parte que fica interessante, porque nós temos a política de privacidade e também temos o aviso de privacidade. Embora todo mundo escreve política, há uma diferença entre os dois. Correto, doutora Karini?
Isso mesmo. É muito diferente. Aqui a gente usa muito política, né, de privacidade no site, porque é o termo que todos conhecem. Mas, na verdade, a política ela é interna, né? Ela diz como. Vamos lá, só para a gente definir o que é política. A gente está falando muito de política de privacidade, vamos definir o que é política de privacidade. Seria uma norma interna da empresa, definindo responsabilidades das pessoas que irão tratar os dados e como irão tratar esses dados, né? Então, assim, isso é uma norma interna. Eu digo que quando você publica a política, é a vitrine interna da sua empresa. Então, só que aí, o que você publica? Um aviso informando como são tratados seus dados, né? Com qual finalidade, né? Se compartilha, se há transferência internacional, como compartilha. Então, assim, é diferente. A política interna é a norma interna da empresa. E o aviso é como é tratado, né? Então, assim, é interessante. Mas tem uma coisa, Vanderlei, que é interessante, que eu vou cutucar aqui, que é o seguinte: todo mundo acha que adequar é política. Certo? Certo. Mas a política, ela é obrigatória? A lei obriga a fazer a política de privacidade? É interessante porque eu falo certo, mas não quer dizer exatamente certo. O que quer dizer? Na verdade, hoje, com a lei, a gente fala que precisa adequar. E aí você como titular, ou você como controlador, vai dizer assim, tá, eu estou adequando. E aí surge a segunda pergunta. Se está adequando, como eu sei? Automaticamente, o aviso de privacidade ou a política vai externar, vai mostrar aos titulares, ao público em geral, o que você está fazendo. Então, em tese, vamos pegar logo pela tese, começa-se a dizer que na política de privacidade tem tudo que sua empresa faz com relação ao tratamento do dado do titular. Agora, por que eu falo que é em tese? Porque cada empresa tem uma particularidade. Então, não existe, embora nós dos cursos trabalhamos com modelos e tal, que é a coisa toda, o fato é que, para o controlador, para aquela determinada instituição, não existe um modelo propriamente dito. Porque o modelo é o que a gente chama de framework. Tem lá os tópicos, mas não quer dizer que cabe tudo para toda a organização. Isso quer dizer também que a transparência, a LGPD cobra da gente na adequação que seja uma coisa para qualquer um ler, para qualquer um entender. E se é para qualquer um entender, vamos dizer que se aquela organização é para um público mais leigo, ela tem que fazer uma coisa para aquele público. Se aquela organização é mais técnica, ela tem que fazer para aquele público. Então, essas que são as partes. E aí vamos ir para um lado popular mesmo, nosso uso diário. Você entra numa loja, um shopping virtual, é para uma compra. E aí, uma compra é uma coisa muito simples. Os seus dados ali são dados simples para uma nota fiscal. E você chega na política, é de estender página que você desce até encontrar um botão para dar o ok. E aí você não lê nada. Só que, muitas das vezes, aquele desce aquilo tudo, de fato, condiz com como o seu dado é tratado. Ali está dizendo como ele entra, para onde ele vai, com quem é compartilhado, o que eles estão fazendo. E se você não ler aquela política, por mais extensa que ela seja, você não sabe o que estão fazendo com seus dados. E fica naquele ponto. Se você alegar que não sabe como trata seus dados, mas aquela política, aquele aviso estiver correto, o erro estaria sendo seu por desconhecer algo que está ali visível. Certo, doutora Karine? Isso mesmo. Então, foi interessante você colocar isso pelo seguinte, vamos lá. Por mais que a política ela não seja obrigatória por lei, a lei fala que é o quê? Seria uma boa prática da empresa, certo? Fazer a política é o quê? Para demonstrar transparência em relação ao tratamento dos dados pessoais dos titulares, né? Então, você já colocou isso. Aí, uma outra situação. Eu estou sendo transparente. Eu fiz a política, coloquei lá o aviso de privacidade de que como está sendo tratado o dado titular. Ele não leu. E ele acha que a empresa não está tratando de forma correta. Ele primeiro vai ter que se inteirar daquela política, ele vai ter que verificar. Por quê? Porque se ele vai alegar, entrar com uma denúncia na NPD ou até com ação, achando
que o dado dele não está sendo tratado de forma adequada, ele vai estar equivocado. Então, assim, por isso que o Vanderlei está falando, a política ela tem que ser clara, ela tem que ser, a pessoa tem que entender. Porque o que a gente está verificando muito? O que acontece, Vanderlei? Que eu tenho visto bastante e você também. Porque assim, a gente fala muito de política porque é um documento visível, que demonstra que a empresa, o condomínio, né, na verdade, ele está adequando. Seria o certificado, né? Ah, olha, eu estou adequando, certo? Então, muitas empresas correm, vão lá, colocam uma política no seu site para dizer que está adequando. E nós estamos verificando que tem muita política genérica, isso não pode, né? E que não diz nada. Ah, pegando, eu estou coletando seu dado para cobrança. Oi? Isso é hipótese de tratamento? Essa é a finalidade adequada? Ou então, eu estou coletando seu dado e poderei usar. Então, assim, uma coisa que nós estamos observando é isso, né? Tanto os condomínios eu nem falo que eu tenho visto muito, porque a gente acaba não vendo, né, os sites de condomínio, muitos não têm site, mas administradoras. Então, assim, mas nós estamos verificando o seguinte, porque assim, muito se fala em política, porque a política, ele é um documento um pouco complexo se você não faz a política interna, se você não transparece o que você faz na empresa. Gente, não tem cultura de privacidade, não tem política adequada. Não adianta. Se eu não protejo o dado do meu titular, se eu não protejo o dado do meu condômino, do visitante, do funcionário, do contratado, do terceiro do condomínio, como que eu vou colocar no documento o que eu estou fazendo se eu não estou fazendo? Não adianta. E tem empresas que estão sendo multadas por políticas inadequadas em site. Então, é melhor ter assim ou não ter uma política de privacidade? Aí entra aquela questão, né? A turma do marketing diz que feito melhor do que perfeito. No caso de LGPD, melhor não fazer do que fazer mal feito. Se você copiar a política do vizinho, falar que trata o dado de uma determinada forma, mas não condiz com o seu tratamento, automaticamente você vai estar trazendo para você um grande problema. Porque começa, sim, das lives que a gente já falou anteriormente. Né? Começa de princípio, vai para a finalidade, hipótese de tratamento. Se você não tem um princípio, uma finalidade, uma hipótese de tratamento, você vai ficar complicado. Como falou aí o Geraldo, né? Boa noite, Geraldo. Política de fachada. Boa noite, Geraldo. Fachada de loja, placa bonita, vende produto. Política de fachada dá problema, dá sanção. E é interessante, não é só a questão de dar sanção com relação à ANPD. Não, dá também com relação ao PROCON. Porque o PROCON vai chegar lá, vai ver que as primeiras notificações que os PROCONs começaram a fazer estavam em cima de política de privacidade. Porque a política de privacidade demonstra o que aquela empresa ou instituição está fazendo. Se ela não está fazendo e diz que está fazendo, tem problema. E para deixar-se um pouco mais entendível a política, não importa o tamanho do seu negócio. Se você entendeu como você trata o dado, se você começar ali... vou ajudar um pouquinho, né? Vamos dizer assim, né, doutora Carini? Você não começou a adequação, mas você planeja fazer a adequação, porque você já está atrasado com relação à lei, você já está com um problema. E aí você pretende transparecer, dar transparência ao seu cliente, ao seu titular, que você começou a fazer alguma coisa. Vamos fazer um tal do mapeamento de processo. Começa a analisar com quantas empresas você tem negócio. Com essas empresas, quais delas recebe dado ou coleta dado para você? Quem que te passa dado? Para quem você repassa dado? Começa a colocar isso no papel. Aí você começa a saber com quais empresas você tem essa transação de dado para você comunicar que você compartilha o dado com a empresa A, B, C. Aí você já tem essa parte do compartilhamento. Aí você também começa a analisar que dado que você tem. Ah, é nome, endereço, telefone? Então, qual dado? Você coloca lá para o titular. Eu trato o dado tal, com a finalidade tal. Isso é a política de privacidade. Então, se você for olhar o site do vizinho e ele estiver falando muita coisa e você achar que você tem obrigação de copiar para você,
Não, se ele está falando o que ele faz e você não faz a mesma coisa, você não tem que copiar. Não é igual contrato que a gente ia para a internet, baixava um modelo, ia lá em cima no cabeçalho, mudava as informações, que às vezes estava em branco, né, para a gente preencher, olhava para o corpo, objetivo, trocava só o objetivo, aí a parte lá que estava falando das penalizações de lei, de multa e tal, você dá uma lida rápida, achava que estava equivalente à sua empresa, e tem um contrato, não precisa de advogado para fazer um contrato, até você ter um problema, e descobrir juridicamente que se você tivesse contratado um advogado para fazer o contrato, que fosse dentro da adequação da sua empresa, e olha que eu estou falando do contrato, você tinha evitado um processo. A seu prejuízo ia ser menor, né? Exato. A política de privacidade, ela funciona da mesma forma. Se você ficar copiando do vizinho, você também está se enganando. Você acha que você está protegido, mas você não está. E aí, só resumindo, separando política de aviso. A política, eu tenho um site. O cliente entrou no meu site. O cliente tem como editar os dados dele dentro do site. Então, eu vou colocar uma política dizendo para ele o que ele pode, o que ele não pode, como que o dado dele funciona ali dentro. Que se ele colocar o dado incorreto, ele será penalizado. Então, tem uma política, porque o titular tem acesso a manipular o seu dado. Então, ele também faz parte da cadeia com relação ao tratamento do dado. Agora, eu tenho um site demonstrativo. Não há um tratamento de dado por parte do titular dentro do site. Não há por parte de um funcionário meu dentro do site uma manipulação do dado pessoal. Então, eu só coloco um aviso. Eu só vou dizer como eu trato o dado do titular. Então, a política, ela vai considerar, ela vai colocar as regras. É como se fosse a lei. E o aviso, eu só vou informar, só vou designar como é que eu faço. Correto, doutora Karine? Isso mesmo. Isso mesmo. E aí o Geraldo está falando uma coisa aqui importante, que ele fala assim, ó, a política publicada tem que ser aplicável à empresa, e é isso mesmo. Porque é uma coisa que muitos pensam, que é o que você vem que está falando muito aí, está martelando bastante, que as empresas acham é que a minha empresa é igual à sua. Não, o meu escritório jurídico não é igual ao escritório jurídico do meu colega. É muito diferente, até porque às vezes eu coleto dados pessoais na recepção, o escritório jurídico do meu colega não coleta. Às vezes eu coleto pelo WhatsApp, o dele não coleta. Às vezes eu coleto por e-mail, o dele não coleta. Então, assim, às vezes eu faço compartilhamento com determinados operadores ou com determinadas pessoas, e ele não faz. Ou, às vezes, eu faço transferência internacional e o meu colega não faz. Então, cada empresa, gente, é uma. Não adianta. Não adianta colar da empresa que faz. Pode ser mesmo negócio, mesmo segmento, mesma quantidade de funcionários. Não vai ser a mesma, não vai ser a mesma adequação. Não existe copia e cola de adequação, não existe copia e cola de política de privacidade. Isso não existe. Então, assim, é muito sério isso que a gente está falando. E aí, assim, como nós falamos no início, não há uma exigência da lei de que você tenha uma política. Porém, vamos lá. O que acontece? A lei fala em boa prática, né, e governança. Se você tem uma política, que o que a gente falou, você está demonstrando que você está adequando. Uma política correta, tá, gente? A política adequada mesmo ao seu negócio. Você está adequando. Aí, tudo bem. Isso vai o quê? Se acontece um incidente de segurança, que é um vazamento, alguma coisa, o que vai acontecer? E houver uma denúncia, né, ou você tiver que, como é que fala? Comunicar e entender, você tem o quê? Uma política, você já está fazendo uma política, já fez um mapeamento, isso é o quê? Um atenuante, você está mostrando a sua boa-fé que você está adequando, gente. Então, assim, por mais que não seja obrigatório, é o quê? Uma boa prática do seu negócio. Uma outra coisa que a gente vai lá atrás. Quando você tem uma política interna do que você está fazendo, uma norma interna, o que acontece? Isso chama conformidade com a lei. Então, quando essa boa prática que a lei fala de governança, essa conformidade. Então, quando você faz essa norma interna, você está em conformidade. Então, se eu comunico aos meus funcionários que eu tenho uma norma de proteção de dados, eles vão seguir aquela norma. Então, se eles não seguem aquela norma, é que eles estão infringindo o quê? Norma interna da minha empresa.
E também, consequentemente, norma é legislação. Então, assim, isso tem consequências. E é como nós falamos no início, quando você cria uma norma interna, você cria responsabilidades. Então, se eu passo a responsabilidade para uma outra pessoa na minha empresa e aquilo é descumprido, a responsabilidade, o que acontece? Eu posso cobrar dela isso, não só da empresa em si, né? Que a gente fala do controlador em si. Claro, o controlador é o responsável por tratar, por cuidar, tudo. Mas ela tem uma norma, ele tem uma norma que ele vai, né, distribuir isso. Então, isso acaba ficando mais fácil de tratar, de lidar com dado. Né, Vanderlei? Então, assim, fica muito melhor. O Geraldo está falando aqui, detalhe. Você pode deixar a política perfeita pela atuação atual. Daqui a um ano, é isso mesmo, tem que estar sempre atualizando, né, Geraldo? Não é um negócio que você. Nós chamamos de versões, né, Vanderlei? Então, Exato. primeira versão, aí depois você atualiza, né? Porque mudam, né? Esse mapeamento, ele acaba, você faz no início, depois você vai atualizando, mudam os funcionários, mudam os dados, né? Circulam muitas vezes, né, Vanderlei? Isso vai, é isso Aham. mesmo, fica correto. Exatamente. No caso, agora vamos partir assim, a gente falou muito de site, né? Política no site, política no site, política no site. Quer dizer que a política tem que estar sempre no site? Quem não tem site, como é que vai fazer? Vamos dizer que para cada organização tem sua forma de comunicação. Como a gente está falando muito para condomínio, agente de pequeno porte, assim, aquelas empresas menores, um salão de beleza, uma contabilidade. Então vamos dizer o seguinte, se você não tem site nem nada e quer deixar transparente, quer mostrar para o titular o que é feito, você pode fazer um informativo, fazer uma impressão ali do informativo e distribuir entre os titulares, porque sua base é pequena. Você pode fazer um cartaz, colocar na parede lá do condomínio, na área de acesso de todos os titulares e tudo, para demonstrar o que está sendo feito. O detalhe mais interessante nisso tudo, com relação ao titular, é que o site, muitas das vezes, você coloca botões. E aqueles botões, quando identificável, tem como você falar que aquele fulano viu ou não. E aí eu falo, quando identificável, porque se o botão é genérico, aceite, aí eu não sei quem aceite. Vamos para a parte técnica, né? Porque tem a parte do IP que pode saber. Vamos resumir. Esquece toda essa parte e vai para o básico. Se uma pessoa assinou um papel, a pessoa assinou um papel. Se a pessoa apertou um botão que vai liberar um acesso, depois dela dizer quem ela é, e no acesso seguinte, mostra lá em cima o nome dela, pronto, está identificado. Não mostrou, não tem identificação. Não assinou papel, não está assinado. Então, quando você colocar lá, vamos dizer que você tem um mural. Você lá, um síndico, um condomínio pequeno e tudo, e tem um mural. Você sabe que todo mundo olha para aquele mural. Botou aqui lá, hoje é dia 24, por exemplo, ou melhor, 25, né? Colocou lá e tal, bate uma fotinha. Coloca aquela foto lá junto do registro. Tal data assim, foi colocado na parede, o aviso de privacidade. Mudou alguma coisa. Imprime outro. Bate a foto e bota lá de novo. Mudei o aviso de privacidade. Pega o porteiro, se tem porteiro e tudo, fala que lembra o pessoal de dar uma olhada lá no aviso, viu? O aviso está lá. Por quê? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, isso é uma coisa que a gente precisa ter na nossa consciência. A proteção do dado não é só do controlador, é minha também como titular. Não adianta nada eu querer que o controlador faça tudo certinho se eu não vou acompanhar o que ele está fazendo. Vamos dizer que é quase igual a própria política. Não adianta você votar num político e nunca acompanhar o que ele faz. Então, eu aprendi muito com a doutora Karini na questão do direito consumidor, ser um consumidor consciente. Chegar numa empresa, ela fez um bom trabalho e tudo, conversar com ela, falar, parabéns, você fez isso, tá de parabéns e tal. A empresa vai saber, porque geralmente você vai na empresa só quando dá problema. Aí você já chega brigando. No caso da LGPD, a gente fica naquele processo assim, é tudo novo. Então começa de que ninguém é especialista no assunto. Aí nós vamos para a proteção do dado. O dado, a proteção dele já é antigo. A turma lá de tecnologia e tudo, já tinha essa preocupação na proteção do dado. Tudo enquanto é dado que estava no computador e tal, que a coisa toda, todo mundo preocupava. Ninguém queria perder dado. A lei só separa uma fatia desse dado. Esse dado agora identifica uma pessoa. É como se esse dado fosse a pessoa. Digitalmente, é a pessoa. Então agora ele precisa de um tratamento especial. A política só está dizendo naquela instituição, naquela empresa, naquela organização que naquela parcela agora é feito de tal jeito. E aí está externando, mostrando publicamente o que é feito. Porque se eu tiver um problema, está tudo às claras, está tudo transparente. E
eu preciso saber que dado eu trato. É uma coisa simples da lei. Até antes da lei, eu podia pegar um caderninho, o meu telefone, o telefone do menino lá quando o meu estragasse, podia pegar um computador, estragou, eu pego o próximo que tiver na mesa, e podia mandar um e-mail, e podia redigir um contrato, e podia deixar em cima do balcão. Depois eu lembrava que eu deixei para trás, ligava para alguém de dentro do escritório e pedia para guardar, só para não perder. Não tinha nada de errado. Desde 2018, agora, se você faz isso, está tudo errado. Anotou no caderninho, tem que ter lugar para colocar. É quem que vai anotar? É o fulano? Cicrano precisa ver esse caderno? Não, então fulano não tem acesso ao caderno. Ah, eu vou anotar no meu telefone estragou, vou levar em qualquer técnico? Não, vou preocupar se aquele técnico também vai preocupar com os dados que estão no meu telefone. Ah, meu menino vai pegar meu telefone para brincar. Não, meu menino não brinca mais com meu telefone, que é para mim fazer negócio, porque eu não posso deixar aquele dado vazar. Ah, eu não posso deixar isso ir para um grupo de WhatsApp. Então, se eu conhecer e eu me conscientizar, eu faço certo, ninguém tem dano. Se eu não fizer nada certo, teremos dano. Correto, doutora Carini? Isso mesmo. E voltando um pouquinho no que você falou no início, dos agentes de pequeno porte até condomínio, essa questão de você evidenciar de que você está sendo transparente é legal, de que você está criando essa cultura, essa conscientização, né, da cultura da proteção da privacidade dos dados pessoais. Por quê? Porque muitas vezes, por enquanto, o titular é muito novo. As pessoas só se incomodam ainda quando pedem CPF na farmácia. Elas acham que o único problema é dar o CPF na farmácia, e não é. Né? Então, assim, aliás, não tem problema nenhum dar o CPF na farmácia desde que tenha uma finalidade, né? É importante frisar isso. Então, assim, o que acontece? É bom evidenciar tanto as empresas, a gente, pequeno porte que a gente está sempre falando aqui, as empresas pequenas, médias, quanto os condomínios, de que eles estão conscientizando tanto os funcionários, os contratados e terceiros, porque faz parte da conscientização do condomínio e das empresas conscientizarem não só os funcionários, como contratados terceiros, e também de que está sendo transparente com os titulares. Por quê? Porque daqui a um tempo, quando o titular acordar, o que vai acontecer? Tem um boom, sabe? De reclamações, de ações, de um monte de coisas, só para causar. Por quê? Porque assim, gente, não é assim, só vai ter direito a dano moral se realmente comprovar um dano. Então, assim, são coisas assim ainda que vão. A LGPD ainda tem muita regulamentação para fazer, não está ainda 100%. Então, assim, mas se você, condomínio, evidencia, mas meu condomínio é pequenininho, eu não tenho site, eu não tenho aplicativo, eu não tenho nada, mas tem uma portaria, põe na portaria. Pega um aditivo dessa política, coloca na convenção, para sempre que alguém quiser a cópia da convenção, tá lá junto, o morador. E uma outra coisa, é pequenininho? Pega uma cópia da convenção, da política, né? Eu falo da convenção, da política, tira uma cópia para cada morador, entrega e faz o morador assinar de que recebeu. Porque você vai tá mostrando o quê? Que você tá tentando ser transparente, você tá sendo transparente com o titular, com o seu condômino. E aí, com o visitante, posso entregar uma cópia? Posso. Mas se você não tiver condição, uma cópia na portaria. Sempre. Onde estiver visível para o visitante saber como está sendo tratado dele. É transparência. LGPD é isso. Né? Então, assim, funcionário vai ter que ter uma cópia. É contratado? Terceiro, também uma cópia, para vocês demonstrarem a boa fé de que vocês estão adequando e que vocês estão demonstrando isso, né? Mas assim, gente, de verdade, tem que estar adequando. Não adianta pegar uma política, copiar uma política e entregar para o seu titular. Por quê? Vocês vão estar o quê? Entregando prova contra vocês, entendeu? Não adianta. Ele vai chegar lá com aquela cópia que não é da adequação de vocês, e aí vai acontecer o quê? Só vai provar que vocês estão errados. Então, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, hein? Faz direitinho, né, Vanderlei? Exatamente. É simplesmente aquela historinha que a gente vê nos filmes quando vai prender alguém, né? Fique calado, porque senão pode ser usado contra você. Se você não tem ainda mapeado lá o que você faz com os dados.
Se você ainda não fez nada, não contrata alguém só para escrever uma politicazinha, copiar do vizinho e colocar no seu site ou colar lá na portaria porque achou bonitinho, não. Se você não tem, não tem. Tá certo? Se você copiar, aí você tem um problema muito grave com relação a você. Eu até olho para a lei pensando muito o nosso dia a dia. Né? Uma lei que começa com bom senso, transparência, boas práticas. Poxa, tá quase igual o papai falando para filho, né? Seja obediente, porque se você não for, aí as punições existem. Então, assim, a hora que a gente vê os avisos de privacidade, as políticas de privacidade, eu, como titular, se eu não estou com tempo para sair lendo parte a parte, se eu tenho que fazer aquilo ali muito rápido, é bom eu saber pelo menos com quem compartilha meus dados. É bom eu saber pelo menos, se for uma política, qual regra tá para eu inserir meus dados naquele contexto. É bom eu saber a parte de quem compartilha, como é que eu vou lidar com o meu dado ali dentro, porque se tiver uma empresa ali citada que eu não pretendo compartilhar meu dado com aquela empresa, eu não vou fazer o negócio. Porque se eu for fazer o negócio, vai entrar para a empresa o que chamamos de obrigação legal. Aquilo ali é essencial para o negócio dela. Eu posso até não gostar da empresa do fulano de tal, mas se eu estou contratando na empresa X e ela precisa do serviço do fulano de tal, e eu vou contratar porque eu preciso, eu vou estar com aquela outra empresa. Não adianta depois eu começar a fazer uma ação com aquela empresa, ou estar naquele condomínio, vamos dizer que eu estou mudando de condomínio, eu quero morar no condomínio, e tem câmeras, e a política de privacidade, o aviso está falando que tem câmeras, que as câmeras têm a biometria e tudo, que o condomínio lá, aquele prédio já tem aquela instituição e tudo. Eu que sou inquilino novo, eu que sou morador novo, se eu não quero aquilo, vou procurar outro, porque está lá, está claro, está transparente. Agora, se a famosa câmera falsa e tá, que a diretor está falando que tem, mas não tem, ou se eu falo que eu compartilho com a empresa tal e aquela empresa não funciona, estou gerando problema para mim mesmo. Correto, doutora Canini? É isso mesmo. É isso mesmo. A política, ela tem que ser fidedigna, ela tem que ser em relação ao seu condomínio, à sua empresa, ela tem que ser transparente e ela tem que ser realmente leal aos dados que você trata, ao seu negócio ou ao seu condomínio, gente. Não adianta inventar. Eu fico muito preocupada quando eu entro em sites que eu vou na política, porque a gente fica viciada, né? Quando ele entrar em site, aí vai na política, até quando, infelizmente, você entra no site e o site te obriga a aceitar a política, né? Então, quando ele te obriga a aceitar a política, aí sim, aí que eu vou ler a política para ver realmente se eu devo, se eu posso aceitar aquela política. Mas, assim, eu fico preocupada porque eu vejo muito copia e cola, né? Então, assim, isso é preocupante. As empresas estão copiando políticas de privacidade ou avisos de privacidade de outras empresas, colocando no site delas só para dizer que estão adequadas. Gente, políticas de privacidade não é adequação. Oi, Roberta. Muito bom ver você aqui, hein? Detalhe, doutora Gani, se você entrar no site e ele estiver obrigando, o botão te obriga a tomar aquela ação, ele já está demonstrando que ele não está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ele já está confrontando a questão da lei. Porque você, no caso do consentimento, você não pode ser obrigado a dar o consentimento. Ele tem que ser bem transparente. Então, entra, exato, entra bem nesse ponto. Se você já entrar num site, aquele site já começa errado, cuidado fazer negócio, viu? Pode ter muito mais coisa errada ali por trás. É isso mesmo, gente. Tem que ter muito cuidado, tem que prestar atenção. Eu sei que é tudo muito novo para o titular. É tudo muito novo para algumas empresas também, mas nós estamos aqui para isso, para estar orientando vocês, para poder vocês saberem como que deve fazer, como deve proceder, né, Vanderlei? Por isso que a gente está aqui mantendo uma frequência toda semana, trazendo dúvida. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar aqui, né, que nós vamos responder para vocês. Podem perguntar também depois, quando já tiver publicado a live, não tem problema, porque às vezes a dúvida surge depois, né? Pode entrar em nosso site, pode olhar os endereços lá, tá tudo lá também. Geralmente a gente salva nossas lives, então vocês podem deixar no comentário ou usar o direct. Mandando pra gente, a gente vai responder de alguma forma. E aproveitando, já diz aí também nos comentários, na hora que a gente publicar essa live, se você prefere a quarta ou a terça, se esses 30 minutos, que quando a gente excede, chega a 40 minutos, se tá um bom tempo. O que vocês estão achando disso tudo? Tá certo? É isso mesmo.
mesmo. Então, já estamos com 35 minutos. Falar de LGPD para nós é muito bom. A gente gosta bastante, né, Marília? É prazeroso. Sabemos que para muitos ainda não é, porque é um tema estranho. Fala de LGPD lei, mas LGPD não é só lei, gente. Não é só lei. Entendeu? Tá ligado também à tecnologia da informação, à governança, à gestão. Então, assim, isso é bom vocês saberem. Parece um tema chato, mas não é chato, gente. É tão legal. LGPD. Até porque somos todos Então, titulares. é tão bom. Então, assim, mas assim, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora, acompanhando, participando, dando oi, compartilhando das suas experiências aí, né? O Geraldo falou bastante aí com a gente. E falar que, assim, para mim está sendo um prazer estar aqui falando com vocês, um prazer estar aqui sempre compartilhando as experiências do Vanderlei e agradecer. Boa noite, Orlando. Então, E obrigado a todos. obrigada. Até a próxima. Boa Até. noite. Boa noite.